Olá! Para você ver é um programa que mostra séries especiais. Um espaço do cidadão. Quando a gente fala numa superação como essa... A sociedade contemporânea está exposta 24 horas por dia à influência da mídia. Em várias plataformas, TV, rádio, jornal, internet. A mídia cria demandas, orienta costumes, reproduz e produz hábitos, reforça ou derruba preconceitos, define estilos, bordões, comportamentos. Serve muitas vezes de referência desde a infância. Já sei do que essa roupa tá precisando. Do meu enfeite de borboleta cravejado de strass. Tá bem aqui no meu armário. Esse fantástico e diverso mundo da comunicação reflete condutas sociais, mas também tem o poder de manipulá-las. Entre imagens e palavras escritas ou faladas, forma-se opinião. Com vocês, Mulher Fruta Pão. O Melhor e Mais Justo de hoje faz um recorte nesse contexto e discute o espaço da mulher na mídia brasileira. Que imagens das mulheres estão representadas? Que espaços elas têm? Analisar a mulher na mídia brasileira é fortalecer a luta pela democratização dos meios de comunicação, pensando em como garantir respeito e igualdade entre os gêneros também nesse espaço. Por um país melhor e mais justo. É nossa luta, é todo dia, somos mulheres e não mercadoria. Nossa luta. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a imagem da mulher na mídia brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Raquel Moreno, psicóloga, representante do Observatório da Mulher e autora do livro A Imagem da Mulher na Mídia. Mercedes Lima, advogada, militante do coletivo de mulheres Ana Montenegro do PCB. E Vera Vieira, jornalista, diretora executiva da Associação Mulheres pela Paz. Bem-vindas. Obrigada. As mulheres são mais da metade da população brasileira e, apesar da luta histórica por igualdade, ainda sofrem com discriminação, sobrecarga de atribuições e violência. Nesta mesma sociedade, onde a mídia é uma força bastante influente na definição das normas culturais, surgem diariamente mensagens de exaltação do valor da mulher, com base principalmente na juventude, na beleza e na sexualidade. Então eu pergunto, quais são os efeitos sociais dessas mensagens midiáticas? Comecemos por aí. Raquel. Olha, é devastador, né? A primeira coisa que a gente tem que dizer é que nós temos que reconhecer o impacto e a influência da mídia na formação da cultura, né? Na naturalização desses valores, na manutenção desses estereótipos, quando na verdade a mídia teria um papel fundamental no sentido de transformação da sociedade, de transformação da cultura. E em nome de objetivos que são os mesmos para todos nós. Quer dizer, na nossa Constituição reza que homens e mulheres têm que ser iguais. Para serem iguais, todo mundo precisa fazer o seu esforço nesse sentido. Não é, Claro. gente? Vera. Então. A mulher está muito mal representada na mídia, né? Existe uma pesquisa mundial que é feita de 5 em 5 anos e a última delas foi feita em 2010 por uma rede internacional de comunicação chamada WOC. Inclusive, essa pesquisa foi coordenada aqui no Brasil por mim e pela professora Sandra Duarte, que é da Universidade Metodista aqui de São Bernardo. E essa pesquisa foi realizada em 130 países e no Brasil, inclusive. E ficou constatado que apenas 24% das notícias que a gente lê, ou que a gente vê na televisão, ou que a gente ouve no rádio, ela retrata as mulheres. E, além disso, 50% dessas notícias, no mundo inteiro isso, elas demonstram, reforçam os estereótipos sexistas, quer dizer, os estereótipos discriminatórios. Então, é óbvio
que a mídia acaba reforçando, não é, as discriminações contra a mulher. Mas eu tenho uma visão um tanto quanto positiva e acredito no potencial transformador das comunicações, dos meios de comunicações, e aí incluindo inclusive as mídias sociais. Mas a gente pode depois falar um pouquinho mais Certamente sobre isso. vamos continuar conversando a Para nós, respeito. e pegando aí, Vera, a sua fala, eu acho que, primeiro, eu acho que tem uma questão que ela está posta na sociedade. Antes que existisse a mídia televisiva, digamos. Essa construção social nossa, por exemplo, de mulheres são sempre cuidadoras. Então, isso não é uma imagem, nem é uma representação, né? Esse é um problema que está posto na sociedade para nós mulheres, ponto. Agora, o que é que a mídia faz com isso? E aí, é isso aqui que nós vamos debater, mas eu sempre faço questão de distinguir que uma coisa é o real, é o mundo real que está lá, senão daqui a pouco a gente vai ver uma realidade que é virtual, que a juventude meio que já vive isso. Então, eu acho que primeiro tem isso, né? Destacar isso, que você tem um papel, que depois a gente vai aprofundar mais. Eu sou uma estudiosa da imagem da mulher na mídia, principalmente com tese de mestrado, tudo no que se refere à imagem nossa nas novelas, né? É bastante específico, mas não é tão, a gente vai ver, tem um campo bastante largo. Sobretudo em relação ao papel das novelas no imaginário brasileiro. No imaginário brasileiro, um país que, pelo menos até bem pouco tempo atrás, eu gosto da frase da Raquel. Essa Raquel dizia assim, a realidade, os brasileiros não leem jornais. O brasileiro vê o mundo, né, Raquel? Pela TV. Então, daí, eu acho importantíssimo você estar trazendo esse tema, porque nos é muito caro. Você citou a Raquel, vou trazer de novo a Raquel para a conversa, perguntando o seguinte, quer dizer, o rebaixamento da qualidade do debate na televisão, ele está dado por uma dimensão, ao mesmo tempo, cultural, econômica, por gerar estereótipos, porque a televisão, ela se construiu em torno de uma visão sensacionalista dos acontecimentos sociais. Daria para falar algo nessa direção? Olha, eu acho que tem alguns... Você tem realmente um foco sensacionalista em alguns momentos. No caso da violência, por exemplo, a mídia basicamente tem dois comportamentos. Ou banaliza, e a gente se acostuma a ver tanta violência que acaba considerando normal, natural. Você chamou de naturalização também. Isso, banalização aqui, né? Ou no outro extremo, se tem alguma personagem importante envolvida num episódio qualquer, espetaculariza. E aí... Toma, vai, fica no ar mais tempo do que a novela, o tempo inteiro eletrizando, todo mundo prestando atenção. Gente, complicado isso, né? Mas, enfim, esse é um pedaço. O outro pedaço do que a mídia faz com a mulher é dar uma visibilidade seletiva em termos da programação, né? Então, por exemplo, as mulheres que aparecem são... Até porque daria para dizer que aquilo que você falou que a mídia faz, ela faz com a mulher e também com o homem, né? Olha, a mulher é um exemplo fantástico do que faz com todos os segmentos que ela quer manter sob controle no seu respectivo lugar. No caso da mulher, a gente acaba recebendo um pouco mais de espaço, porque, afinal de contas, as mulheres acabam sendo responsáveis por 85% das decisões de consumo. Não que a gente seja mais rica, mas é que a gente compra a fraldinha do nenê, a cueca do marido, a comida para todo mundo, isso dá 85%, né? Então é importante. Mas que mulher que eles mostram? Eles mostram uma mulher jovem, magra, bonita, branca, de cabelo liso, esvoaçante, que vai para cá e para lá, portanto que não mostra a diversidade que existe em termos de padrão estético da mulher brasileira. E a pluralidade simplesmente não existe. Nós não pensamos todas do mesmo jeito. Mas os valores que eles mostram são sempre os mesmos valores tradicionais e conservadores. Mas eu também não acho que, no sentido da sua pergunta, de que ela nasce ou tem essa ideia de fazer espetacularizações com a imagem da mulher. Acho que não. Acho que aí a gente tem que falar do consumo também. Como nascem as grandes famílias televisivas brasileiras? Como é que nasce isso? Nasce porque você precisa vender mais geladeira e TV para o mundo, aquela classe média americana já bem posta, precisa vender para o mundo. O capital ele precisa ter um fôlego.
Quais são os produtos, eu pergunto. Veja como é uma coisa dirigida a nós mulheres. Não é só para nos... esses produtos são os produtos da década de 60, aqui da nossa região, do ABC. Quais são? São os produtos da linha branca. É quando eu vou para o mercado de trabalho, é preciso vender, e que bom que eu possa vender geladeira, micro-ondas e televisão. Poderia até dizer Fogão. que 2 ou 3 maiores redes televisivas do Brasil nascem e se impõem. Então eu vou vender, e a Raquel fala bem, a Vera também, eu vou vender, vai ter um direcionamento, sim, no campo econômico, voltado para mim enquanto consumidor. E aí não é igual aos homens, é diferente. A Vera até, como jornalista que você é, Vera, pode até falar melhor que eu. Aí nesse aspecto... O que eu acho, e a Raquel forneceu um dado muito interessante, é que se o poder de decisão do consumo, em 85%, está nas mãos das mulheres, isso demonstra a força que essas mulheres têm para tentar se organizar e mudar os padrões vigentes. Teriam. Só um minutinho. Teriam. Só um minutinho. Teriam em 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 tese, mas eu realmente... Tem potencialmente. Potencialmente. Eu acredito na força cidadã para transformar esses meios. Eu não vejo os meios de comunicação apenas de uma forma diabolizada. Os meios de comunicação não são o céu, nem são o inferno. Eles nada mais são do que o modo de se comunicar e de informar que a civilização, a humanidade foi construindo. Começou com a oralidade, depois vieram os meios escritos, depois vieram os meios dialógicos, hoje nós estamos nos meios digitais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar o potencial desses meios, obviamente que eles vão reforçar os estereótipos discriminatórios da mulher negra, dos negros, dos homossexuais, mas é importante utilizar o potencial deles para transformar como aliado da nossa luta. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na ECA, na USP, utilizando uma pesquisação focando a questão da utilização dos meios de comunicação e das mídias digitais para avançar na nossa luta. Então, por exemplo, quando a nossa companheira, a Mercedes, fala do potencial das novelas, ou então de como a mulher é retratada na novela. Eu me lembro, por exemplo, de uma novela em que, ao final de cada capítulo, havia um depoimento de uma pessoa que tivesse passado por por um período de problemas e que tivesse conseguido superar. Eu me lembro que a TV Globo, por exemplo, procurou no movimento feministas mulheres que pudessem falar sobre a questão da violência doméstica e como é que elas superaram isso. Foi muito difícil encontrar quem falasse sobre essa questão. Eu e uma outra colega minha do MST de Sumaré nos propusemos a ir à televisão e falar sobre essa questão. Então, aquele meu depoimento de 30 segundos que foi ao ar na telenovela e que depois ficou disponível na internet durante muito tempo, eu tenho certeza que contribuiu com a nossa luta, contribuiu com mulheres que estivessem passando por situação de violência e pudessem o quê? Pudessem falar sobre esse processo então, para depois avançar. Vera, é importante uma coisa que você está trazendo à baila, que é o seguinte, quer dizer, se as mídias, né, o mundo midiático é múltiplo e, portanto, é possível ser explorado de muitos modos. Ele não é em si mesmo uma instância de rebaixamento, de redução da questão feminina, de certa maneira reflete e reforça mecanismos e dispositivos sociais que discriminam historicamente a mulher. Ok. E, ao mesmo tempo, que a mídia não é monolítica, quer dizer, não há uma única imagem da mulher sendo transmitida. Há talvez ainda dissimetrias, né? Há imagens que dominam na mídia, que são muito exploradas, como as questões da sexualidade, como as questões certas questões do consumo, que reforçam a ideia da mulher como a dona de casa, como a cuidadora, exclusivamente, né? Não porque ela não seja, os homens podem ser donos de casa e cuidadores, as mulheres também são, mas não são exclusivamente.
Mas há também outros movimentos emancipadores aparecendo na mídia, embora ainda não tenham o mesmo peso. É possível fazer uma análise que vá nessa direção? A Raquel está fazendo assim, não. Diga, Raquel. Não, é possível fazer de que há movimentos nesse sentido aparecendo? Eu acho que nós temos as mídias alternativas que estão mais sensibilizadas, mas que ainda não estão com uma dosagem equitativa ainda entre os diversos segmentos, homens, mulheres, o jogo é muito negros, desigual ainda, né? Ainda está desigual, mas já está indo mais ou menos no sentido do que é razoável começar a acontecer, né? Nesse sentido é ótimo. Agora, a proporção é que é muito marcante, não é? E para cada... A proporção e a desproporção. A desproporção. E para cada 5 minutos de marketing social que você possa eventualmente ter numa telenovela, você tem alguns cuidados a mais a serem considerados e um peso muito maior do resto, né? Então, por exemplo, você lembra daquela novela onde o cidadão batia na mulher com raquete? Então, eu te contei que eu tinha feito uma pesquisa sobre um outro assunto e aproveitei para perguntar, e aí, o que vocês estão achando dessa história? Olha, durante 28 dias, meu marido viu que um homem pode bater na mulher sem que aconteça nada. No 29º, aconteceu a punição. Por que aquela mulher não passou a mão no telefone logo no começo? Então, a dosagem é uma coisa importante. Mas, Raquel, só um minutinho, só te interrompendo. Essa novela também demonstrou que, em função dessas cenas do marido bater na mulher com a raquete, aumentou em 30%, isso são pesquisas comprobatórias, aumentou em 30% o índice de mulheres que passaram a denunciar maus tratos. A denunciar, a procurar a delegacia da mulher. Mas é então, muito existe, eu acho que desproporcional, existe. Mas é muito desproporcional. Não adianta você óbvio em 20 capítulos que de uma determinada programação, não precisa nem ser só novela. Se depois, ao longo do ano inteiro, você me põe lá, como por exemplo, até há 5 anos atrás eu não aparecia trabalhando. Então, mas os meus filhos nós vamos trabalhavam. continuar debatendo a desproporção, mas eu tenho que fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.